mais uma vez. Hoje encerramos a nossa apostila de História. Vamos estudar, na aula de hoje, uma breve passagem pelo final do regime militar. Nós vamos analisar, a princípio, o final da ditadura Vargas, em 45, e o início da retomada da democracia, onde ela novamente é interrompida com o golpe militar de 64. Vem comigo! Em meados de 1942, os estudantes, advogados, escritores começaram a se manifestar contra o governo militar. Por volta de 1944, pessoas influentes da sociedade aderiram ao movimento e, finalmente, em 1945, Vargas renuncia. Acompanhe o que diz a nossa apostila. O fim da ditadura de Vargas. Pouco a pouco, o governo de Getúlio Vargas foi perdendo aprovação e começou a ser abertamente criticado e desafiado, apesar da política e das leis. Por volta de 1942, muitos brasileiros, estudantes, advogados, ex-deputados, militares, escritores, entre outros, iniciaram uma série de protestos contra a ditadura. Divulgavam declarações contrárias a ela, organizavam abaixo-assinados, burlavam a censura. Por volta de 1944, políticos e cidadãos de renome declararam-se a favor de eleições que não ocorriam no Brasil desde a implantação do Estado Novo. A imprensa da época também passou a se manifestar. Iniciou uma campanha contra a censura, passou a publicar declarações de brasileiros que queriam a volta da democracia e de um governo eleito por voto direto, secreto e universal. Finalmente, em março de 1945, sem apoio popular ou dos governos de outros países, Getúlio Vargas cedeu e declarou que o Brasil teria novas eleições em dezembro. Além disso, decretou-se a anistia dos presos políticos. Com o fim do governo de Vargas, o Brasil recupera a democracia. Esse período de liberdade de expressão, direito a votar, conquistado com o final da ditadura Vargas, o final do Estado Novo, durou até 1964. A ditadura militar de 1964 a 1985. O período em que houve liberdade de expressão e direito de votar, conquistados com o final da ditadura de Vargas, durou até 1964, quando ocorreu um novo golpe de Estado e o poder foi assumido por um grupo de militares. Uma das estratégias do novo governo para controlar a população e impedir o surgimento de ideias contrárias ao regime foi a criação dos atos institucionais. Os atos institucionais foram um conjunto de leis criado pelo governo militar que não necessitavam mais da aprovação do Congresso Nacional. Lembrem que no Estado Democrático de Direito, o Congresso Nacional é quem é responsável por homologar e fazer as leis. O primeiro ato institucional, chamado de AI-1, de 9 de abril de 1964, deu ao presidente da República o poder de anular os direitos políticos de qualquer cidadão. Além disso, permitia ao governo controlar jornais, rádios, sindicatos e associações estudantis, bem como outras pessoas ou entidades que fizessem oposição ao regime. Com essas medidas, o Brasil passou novamente a viver sob um governo autoritário.
A população perdeu o direito de expressar suas opiniões e de decidir quem deveria representá-la no governo, e aqueles que ousavam reclamar eram violentamente reprimidos. Outros atos institucionais foram impostos ao país e cada um deles retirava direitos dos cidadãos, concentrando mais poder na mão dos governantes. Por meio deles, vários políticos legalmente eleitos perderam seus mandatos, muitos profissionais perderam seus empregos e o Congresso Nacional foi fechado. Direitos fundamentais do cidadão foram suspensos e qualquer um podia ser preso. Brasil, ame-o ou deixe-o. Com a repressão, os meios de comunicação eram vigiados pelo regime militar e só poderiam divulgar conteúdos aprovados pelo governo. Havia uma censura muito rígida. Músicas, programas de rádio e TV, textos de jornais e revistas, até concursos de poesia, toda manifestação cultural ou artística passava por uma rigorosa vigilância para que nada contra o governo fosse divulgado nos meios de comunicação. O governo militar, além de reprimir o que considerava contrário a seus interesses, também gastava muito dinheiro em propaganda para transmitir a ideia de que era o melhor para o Brasil. Um exemplo disso foi o slogan Brasil, ame-o ou deixe-o, que naquele contexto significava: ame o que estamos construindo, ame o Brasil do jeito que está ou saia do país. A indignação diante da falta de liberdade provocou, durante os primeiros anos de ditadura, manifestações de líderes estudantis, intelectuais, de mães e pais de líderes estudantis, de professores, padres, artistas e de outros brasileiros que foram, às vezes, violentamente reprimidos. Muitos foram presos, outros foram mortos. Como consequência, muitas pessoas deixaram o país. Outras iniciaram movimentos clandestinos, armados ou não, que tentavam derrubar a ditadura. Na década de 1980, mesmo após tanta repressão, muitas pessoas, estudantes, advogados, ex-deputados, professores, escritores, músicos e operários, entre outros, iniciaram uma série de protestos e passeatas contra o governo militar, defendendo mudanças e eleições livres e diretas. Foi nesse contexto de conflito de interesses, de negociações, de manifestações, de embates com a polícia, que os brasileiros, em 1985, viram o fim do governo militar. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe a todos e tenham um excelente dia. Um beijo no coração.